Última parte aqui da nossa revisão, concluindo aqui com o assunto. Agora a gente vai falar dos métodos de custeio. Nossa logomarca aqui da nossa escola. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, o que são os métodos de custeio? Conjunto de procedimentos adotados por uma empresa para o cálculo dos seus bens ou serviços processados. Então, referem-se às formas como os custos são registrados e também transferidos internamente dentro da empresa. Aqui nós temos o seguinte, são todos os procedimentos para calcular custo. Não existe uma única maneira de calcular esse custo e por isso mesmo existem os métodos de custeio. Quais são eles? Custeio variável, custeio por absorção e o custeio método ABC, do inglês Active Based Costing. Então, são esses três métodos e aí nós vamos ver cada um aqui bem rapidinho para nossa revisão. Primeiro, o método de custeio variável. Qual é a característica dele? É o mais utilizado e é o mais simples. Por que ele é o mais simples? Porque ele considera somente os custos variáveis, diretos e indiretos. Ele não considera os custos fixos no cálculo aí dos custos. E aí ele deixa esses custos fixos de fora, por considerar que esses custos existem mesmo que não haja produção. Ou seja, vamos pegar o caso agora novamente da pandemia. Então nós estamos num período onde as empresas reduziram drasticamente a sua produção ou a sua venda. Os custos fixos permaneceram. Então, se eu for considerar agora o custo fixo no meu método de custeio, o meu custo vai ficar muito elevado. Então, o custo variável entende que não dá para considerar o custo fixo, uma vez que ele não é proporcional à produção. Então, eu produzindo muito, pouco ou nada, o custo fixo vai existir, portanto, ele não deve fazer parte do cálculo. Ele é mais utilizado para a tomada de decisão na empresa, justamente por isso. Então eu não devo colocar o custo fixo? Depende. Se você está calculando aí o custeio para fim de tomada de decisão, não é interessante. Já pensou, você vai calcular o custo agora da sua empresa, considerando aí que você não está vendendo quase nada e está tendo despesas fixas ainda, e você calcula lá o custo com o custo fixo, e o preço do produto que você vai encontrar aí, a margem de lucro, vai ficar um preço muito elevado fora da realidade do mercado, porque aí você está acrescentando o custo fixo. Por isso que ele é mais utilizado na tomada de decisões. Então, quando você está agora na situação atual e analisa os custos fixos que você tem, calculando aí as suas receitas, pode chegar-se a uma decisão que você deve, por exemplo, reduzir custos, fazer demissões ou até fechar as portas, Mas aí por isso eu preciso utilizar o custo fixo para tomar decisões. Não é o caso quando eu vou utilizar para calcular o preço de venda. A desvantagem dele é justamente que os dados não são úteis no longo prazo e não são aceitos no levantamento do balanço patrimonial na DRE e também não servem para fins legais. Então é um método que é utilizado para a tomada de decisão, mas aí ele tem esse ponto negativo, alguns, não é útil a longo prazo, não é aceito no balanço e nem na DRE, muito menos para fins legais, ok? Continuando, nós temos o método de custeio por absorção, também conhecido como custeio integral, que aí nesse caso ele já considera todos os gastos de fabricação, seja ele direto, fixo ou variável. Esse todos aqui também seria até entre aspas, que aí a gente vai ver no método por atividade, que seria o mais completo, é onde vai considerar todos. Mas aqui, todos, quando ele fala, todos da terminologia contábil que a gente estudou, Então, os custos aí diretos, indiretos, fixos e variáveis. Então, é o que ele considera. É um método formalmente aceito para fins tributários, levantamento do balanço patrimonial e DRE, certo? Então, o governo, por exemplo, quando ele vai fazer a questão da Receita Federal, vai fazer o cálculo aí dos impostos, a tributação das empresas, ele vai utilizar, a empresa deve utilizar esse método aí para
fazer a sua prestação de contas para o fisco. E ele desconsidera apenas as despesas nesse caso, porque quando a gente fala de custo, a gente sabe que custo não se mistura com despesa, né? Obviamente. O nome absorção já se mostra, né? Ele absorve tudo que acontece ali, todos os gastos, matéria-prima, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. Então, para calcular esse custo por absorção, a gente tem uma série de etapas. Primeiro, a gente tem que separar o que é custo e o que é despesa, para esquecer a despesa pelo menos para calcular o custo. Depois eu vou primeiro me apropriar dos custos diretos, que aí são, no caso, matéria-prima, normalmente, né, e mão de obra, embalagem. Vou calcular esses custos. E por fim, eu vou fazer o rateio dos custos indiretos, que no caso é o aluguel, né, a questão aí do frete. Então são custos indiretos que são importantes no processo, porém não são proporcionais, né? A questão da energia elétrica, do espaço de produção também. E aí esse rateio, a gente lembra do exercício que nós fizemos no Excel, certo? O rateio dos custos indiretos é um exemplo do método de custeio por absorção. E já até falando um pouco de outro assunto, né? Ok. E aí nós temos aqui basicamente um desenho como funciona esse processo, né? Então, separei custo e despesa, vou classificar os custos diretos e indiretos. Primeiro eu faço os custos diretos e os custos indiretos vou fazer o rateio. Então, para cada produto aqui eu vou fazer aqui o cálculo, contabilizar o estoque e aqui eu vou chegar ao meu custo do produto vendido, né? Juntando aqui com as despesas, a gente tem o resultado desse período, dessa empresa, certo? Mas para fins de custo, a gente para por aqui, ó. Despesa vai ser utilizada lá na DRE, na demonstração do resultado do exercício, mas não para cálculo de custo. E aí, né, é importante, falando dessa situação de custos fixos, custos variáveis, entender o seguinte: custo variável é sempre proporcional ao volume de produção e o custo fixo é sempre desproporcional. Eu dei até esse exemplo no material anterior. Então, eu tenho ali um produto, quanto mais eu produzir, mais matéria-prima eu vou precisar. Então, ele vai sempre sendo proporcional ao volume. No caso do custo fixo, se eu pago R$500 de aluguel num espaço, quanto mais eu produzo, menor esse custo vai sair se eu for ratear ele pela quantidade produzida. Exemplo, né? Eu fiz 1000 peças, paguei 500 de aluguel, o custo unitário aí do aluguel vai sair a 50 centavos. Se eu fizer 2000 peças, esse custo aí pagando R$500 vai sair o quê? Vai sair aí mais a metade, vai sair 0,25 centavos, né? Então, quanto mais eu produzo, menor esse custo fixo. No caso aqui o variável não, ele acompanha o volume de produção. E aí o exemplo do método de custeio por absorção, observemos aqui, nós temos aqui as 3 situações, poderemos considerar 3 períodos. Então no primeiro período, né, 8.000 quilos de produção, teve um custo fixo de 80.000, custo variável de 96.000, total dos custos 176.000. Aqui nós fizemos o rateio, né, do custo fixo. Se foi 80.000, produzido 8.000 quilos, então foi como se fosse R$10 de custo fixo por cada quilo produzido. O custo variável, mesma coisa, né? Fiz aqui a divisão, 96.000 por 8, então R$12 por cada unidade produzida. Total do custo unitário aí, considerando fixos e variáveis, R$22. Nos demais aqui é a mesma coisa, então não vou repetir de um por um, mas porque é o mesmo procedimento. Só observem aqui o que eu falei anteriormente, ó. Nessa segunda situação é produzir 10.000 quilos, então o custo fixo a gente sabe que não muda, mas observe, quanto mais eu produzo, mais reduz o meu custo fixo, ó. Então aqui como eu fiz 10.000, caiu para R$8. Aqui como eu fiz 12.000 quilos, caiu para R$6,67. Enquanto no caso variável, ele acompanha, ó. Aqui aumentou,
aqui aumentou. Aumentou na segunda para a terceira e também aqui aumentou da segunda para a terceira o custo variável. A proporção que aumenta a produção, aumenta o custo variável. Então, a gente se questiona, o que seria melhor, considerar ou não esse custo fixo no cálculo dos custos da empresa? A gente já observou, custo variável não considera, custo por absorção considera o custo fixo. Então, o que é que a gente entende como sendo melhor? Tem um autor que fala aí, Martins, que a consideração dos custos fixos na composição do valor de um bem ou serviço não é de grande utilidade para fins de análise gerencial. Então, é importante entender isso. Para fins gerenciais, não é interessante utilizar o custo fixo, porque ele vai distorcer o meu resultado. Como eu falei, nós estamos numa situação de pandemia, que se eu for utilizar o custo fixo agora para calcular o meu resultado, a fim de elaborar o preço de venda do produto, eu vou fazer o preço vai ficar fora da realidade do mercado. Mas aí eu preciso fazer esse cálculo considerando o custo fixo para que eu possa tomar decisões, No caso aí, para que eu possa analisar a situação geral da minha empresa. Então a gente tem aí casos e casos. No caso, o método de custeio ABC, que é o nosso terceiro e último método, ele é realizado pelo rastreamento dos custos indiretos de fabricação. Então, como assim? É o método que ele tenta calcular quanto custa as atividades de produção, certo? Então ele tenta pegar tudo mesmo, até a atividade, o tempo que eu estou produzindo, esse tempo ele tem que ser acrescentado no custo segundo essa metodologia ABC. Então, também conhecido aí como Activity Based Costing. Então, parte do princípio de que os preços de uma empresa e do produto eles são motivados pelas ações desempenhadas nela. Então, se eu estou ali com um funcionário que está parado, isso está gerando custo, porque eu estou pagando a ele e ele não está produzindo. Então, eu tenho que considerar toda a atividade no cálculo dos custos. Então, ele permite, por isso, medir com mais exatidão as despesas e os custos indiretos, nesse caso, Então, porque não é só custo direto que existe no processo. A gente sabe que no funcionamento do processo de toda empresa, ela tem diversas atividades que vão envolver custos indiretos e também as receitas. Por isso, ele é considerado aí o mais completo. Ele busca justamente amenizar distorções provocadas pelo uso do rateio arbitrário dos custos indiretos, sendo uma tentativa de rastreamento para identificar o verdadeiro causador desses custos. Então, ela é considerada a evolução dos métodos anteriores, dos dois que eu falei. No caso aqui, é um pouquinho mais complexo do que as demais, porque aí para mapear essas atividades requer um certo grau de complexidade, porém ela se torna mais completa. Lembrando, ela nem é cobrada aqui pelo governo para fim de arrecadação de impostos, Então o objetivo dela aqui é tentar realmente não deixar passar nada, tentar realmente considerar tudo, para que quando eu vá elaborar o meu preço de venda, eu esteja trabalhando de acordo com a realidade, sem deixar escapar nem mesmo as atividades que eu utilizei para produzir, o tempo que eu levei para produzir. E aí, resumindo os três métodos, a gente tem aqui um quadro que mostra o variável não considera o custo fixo, é usado para fins internos e é o método mais simples e mais usado. Então, para fins de tomada de decisão, ele é a melhor ação. No caso aí, tomada de decisão não, para fins gerenciais, elaborar o preço de venda, calcular aí a margem de lucro, não deve se considerar o custo fixo, então deve-se utilizar o variável. Por absorção, ele considera o custo fixo, ele é utilizado para fins legais. Por que esse aqui é utilizado para fins legais do governo? Porque se você fizer pelo método variável e não colocar o custo fixo, é como se você estivesse ocultando informações para sonegar imposto. Então, se você fez uma arrecadação naquele ano de 200 mil, mas você não colocou o custo fixo, então você está ocultando informações e você está tentando aí, na interpretação legal, isso não é permitido, porque aí você vai pagar o imposto sem considerar seu custo fixo. Não pode. Então, por isso que só é aceito por absorção. E como é que ele funciona? Ele faz o rateio desse custo fixo na produção. Ele vê a quantidade que foi produzido e aí ele olha o quanto foi que ele teve de custo fixo
e ele faz a divisão do custo fixo pela quantidade produzida para ver quanto foi que saiu para cada peça o custo fixo. Aí faz o rateio, essa divisão. E o custo ABC, por atividade, considera as atividades indiretas no cálculo, considera-se uma evolução dos métodos anteriores, por ser mais completo, e também, consequentemente, ele é mais complexo, porém, o mais realista dos três. Então, esses foram os três métodos. Nós não vamos utilizar aqui os cálculos, pela complexidade aí, né, e pela nossa situação aí de muito conteúdo também. Resolvi enxugar mais. Então vai ser somente essa parte teórica sobre os métodos de custeio, pelo menos por enquanto. E aí, finalizando aqui nossa revisão, sempre com uma reflexão, trazendo aqui para vocês 7 qualidades que não exigem talento. É muito importante essas qualidades, muito raras também. Então, primeiro, pontualidade, ética, empenho, atitude, vontade de aprender, foco, fazer mais que o esperado. Então são 7 qualidades que qualquer pessoa pode fazer, que não precisa de talento e que com certeza vão fazer muita diferença na sua vida, seja no trabalho, seja na sua vida social, onde quer que você esteja. Então fica a dica, procure praticar essas qualidades, quem não tem ou quem está a desejar. Então é isso, vou encerrar aqui. Boa prova!